Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Há 2000 anos Jesus ressuscitava. Há 2000 anos as profecias do Antigo Testamento se cumpriam. Às vezes nós não entendemos, nós não temos a dimensão disso, até porque nós estamos vivendo um momento complicado da nossa história, e eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho lutado com isso em oração e tentado trazer palavras voltadas ao primeiro amor. E por quê? Porque nós vivemos uma geração, conforme está nas dispensações em Apocalipse das 7 igrejas, a igreja morna, a igreja de Laodiceia, a igreja que não é quente no avivamento, no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, e também não é fria, ou seja, não é uma igreja que não conhece, ela conhece a Bíblia, ela conhece a palavra, mas não é mais militante, não é mais uma igreja que se posiciona como igreja. Hoje em dia é muito fácil confundir o joio com o trigo, porque são iguais. Hoje em dia o povo da igreja está praticamente o povo do mundo, na forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir, na forma de se posicionar. É difícil hoje em dia você saber quem é o cristão. Hoje em dia eu sempre falo, se você tiver que falar para outra pessoa que você é cristã ou cristão, você não é cristão. A pessoa precisa identificar, sem palavras, que você é um cristão. Na forma de tratar, na forma de se vestir, na forma de educar os seus filhos, na forma de cuidar das coisas, na forma de se portar diante da sociedade, diante do seu emprego, do seu patrão, você como empresário. Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado da nossa história. E para falar um pouco disso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas mesmo, que a pastora leu no começo, capítulo 11. Nós vamos ler somente 3 versículos. Nós vamos ler o 29 ao 32. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Amém? A primeira coisa que eu quero passar para vocês e quero que vocês entendam é o que está no versículo 29 e dito pelas palavras de Jesus. Jesus fala assim: eis aqui uma geração maligna, uma geração problemática. Igreja, se ele fala isso há 2000 anos atrás, você imagina se ele estivesse aqui hoje? Vocês se coloquem a pensar como é que seria a pregação dele hoje. Como é que ele iria se referir a nossas pessoas? Ele fala: eis que tem aqui uma geração maligna, que me pede um sinal, e não vai ser dado sinal, a não ser o sinal de Jonas. Igreja, ele estava se referindo, hoje nós temos esse conhecimento, a sua morte e ressurreição, porque ele morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, ele foi crucificado às 9 e entregou o seu espírito às 3 horas da tarde.
um pouquinho antes das 6, que é a hora que começa o sábado, né, o Shabat, ele foi sepultado e ele ficou morto ali da sexta para o sábado, e do sábado para o domingo, e no domingo pela manhã ele ressuscitou. Então ele ficou 3 dias mortos, 2 noites no sepulcro. E muitas vezes nós queremos sinal. Nós queremos sinal naquilo que nós temos necessidade. Se ele não me der um carro, se ele não me der uma casa, se ele não me der uma esposa, se ele não me der um esposo, se ele não me der um filho. E Jesus muitas vezes está falando assim: geração incrédula, geração maligna, porque só pelo motivo de eu ter ressuscitado, já é um grande sinal. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas essas coisas eu vou trazer sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós ficamos como esses judeus, esses fariseus. Mestre, nos mostra um sinal. E se você lê o contexto para trás, ele curou o homem da mão mirrada, ele curou cego, ele curou aleijado, ele curou várias pessoas, mas queriam um sinal, queriam algo para satisfazer a sua vontade. E sabe o que nós lemos em Romanos 12:2? Não se conformem com este mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que vocês possam viver. Olha como é interessante, geração incrédula, para de ficar pedindo as coisas, pedindo sinal, pedindo manifestações maravilhosas. Transforme a sua mente e vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que eu digo quando eu leio esse versículo, igreja? Nós seremos satisfeitos. Uma coisa é você ter fome, outra coisa é você comer ao ponto de até vomitar de tanto comer. O certo é você comer e ficar satisfeito, nem mais, nem menos. Quando ele multiplica lá os pães e os peixes, ele fala que todos comeram e ficaram satisfeitos. Igreja, nós temos que ser satisfeitos com a nossa casa, satisfeitos com o nosso carro, satisfeitos com a nossa família, satisfeitos com o nosso emprego. Pastor, mas eu quero algo melhor. Amém, lute por isso, mas não por isso desfaça do que você tem, menospreze aquilo que Deus te deu. Não seja uma geração maligna, não seja uma geração que, assim como aquela, estava vendo grandes milagres, grandes sinais através da vida de Jesus e queria mais. Jesus fala: geração maligna, geração perversa, fica pedindo sinais, sendo que já fiz muitos sinais, e o grande sinal ainda seria feito, que era o sinal da ressurreição, era o sinal aonde Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. Eles não tinham essa história ainda para contar, mas eles conheciam ela pela palavra, porque quem estava questionando Jesus eram pessoas que tinham conhecimento da Bíblia, conheciam as promessas, conheciam aquilo que ele estava falando. E no versículo 30, aonde ele fala, né, porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Jesus é o nosso grande sinal. Jesus é aquele que deixou a sua glória, humilhando-se a si mesmo e se tornando em forma de homem. E ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele veio para servir. E quando as pessoas lhe pediram, quando a mãe de Pedro e João pediu para ele que fossem colocados nas primeiras cadeiras, nos primeiros assentos, Jesus fala: isso não cabe a mim, porque aquele que quer ser o maior tem que servir, tem que ajudar as pessoas.
Igreja, Jesus é o nosso maior sinal. Esses dias para trás eu ministrei aqui essa passagem de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, onde ele fala que ele se humilhou a si mesmo, tomando como forma de homem e vindo aqui e padecendo no nosso lugar. E a hora que eu estava preparando este culto, eu até falei aqui no culto, a hora que eu estava preparando e fazendo as minhas anotações, eu comecei a ficar entristecido. Sabe por quê? Porque eu me pareço mais com Satanás do que com Jesus. Eu me pareço mais com as coisas das trevas do que com as coisas da luz. Queremos ganhar o mundo inteiro, queremos conquistar, queremos comprar, queremos isso, queremos aquilo outro. Isso não é errado, desde que não te atrapalhe a sua vida espiritual, desde que não te atrapalhe a sua fé, desde que não atrapalhe a sua convicção. Igreja, muitas vezes nós temos sido como Satanás, que usurpou ser igual a Deus. Vou pegar o meu trono e vou colocar acima do trono de Deus. Muitas vezes nós temos sido assim. Que servir nada, esse cara tem que ir para o inferno, esse cara tem que queimar. Jesus não foi assim. E por que nós temos sido assim, igreja? Por que nós não temos seguido o maior sinal que já existiu, que é Jesus? Ele não... Uma coisa que eu já relatei várias vezes aqui, eu brigava muito por causa de política, mas um dia lendo também a palavra, eu falei, gente, isso aqui é pior do que na época de Jesus, a política? Você quer pior que os políticos da era de Jesus? E ele não abriu a boca, muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Aí eu falei, quem sou eu na fila do pão para ficar brigando por política? É lógico que eu tenho minha posição, e se vir falar, vai ouvir. E se eu estiver passando lá também nos feeds do Facebook lá, e Deus tocar no meu coração, eu vou postar, porque Deus sabe, não posso mentir, eu gosto desses embates, eu gosto de me posicionar com essas coisas, mas eu não vou ficar procurando, não. Às vezes as pessoas falam, pastor, você viu lá o que eu te mandei? Não vi. Igreja, sexta-feira eu não peguei meu celular. Eu não sei se o Schubert e a Adriana percebeu, eu estava lá na chácara sem celular. Eu deixei em casa, eu falei, eu não quero nem saber disso aqui, deixa carregando aí, depois eu pego. Igreja, Jesus é o nosso maior sinal, e muitas vezes nós temos deixado, nós temos abandonado. Todos os meses, como a pastora falou, é feito a ceia do Senhor, e nós temos tornado isso algo comum. Isso não é comum, igreja. Nós só temos vida por causa de Jesus. A Bíblia fala que é Ele quem nos sustenta, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Não somos nós que sustentamos a Cristo, é Cristo que nos sustenta. Ele é o tronco, Ele é a videira verdadeira. Eu quero ler alguns versículos com vocês no livro do Evangelho de João, capítulo 6. João 6, a partir do versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: em verdade eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele está falando sobre a ceia, comer o pão e beber o cálice. Vamos continuar lendo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue
verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Igreja, ele não havia morrido, ele não havia ainda derramado o seu sangue. O povo ainda não conhecia a ceia como nós conhecemos hoje. Mas ele estava, como diz o último versículo 59, ensinando na sinagoga. Ele estava ensinando para judeus, que se você ler o contexto completo aqui, você vai ver que eles não entenderam o que ele estava querendo dizer de comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é, no versículo 55, ele diz assim, ó, porque a minha carne verdadeiramente é comida. Sabe o que ele está querendo dizer, igreja? Quando você vem no culto de Santa Ceia e come o pão e bebe o cálice, verdadeiramente você tem vida. Verdadeiramente você tem consciência. A nossa maior luta nos dias de hoje é contra nossos pensamentos, contra as nossas vontades e desejos, e ele está dizendo aqui, quando você vai na igreja e come o pão e bebe o cálice, lógico que com entendimento, porque nós vamos ler esse texto, mas eu vou citar para vocês e vocês vão lembrar, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 25, ele fala sobre comer o pão e beber o cálice, aí no final ele fala assim, mas aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerniu, é o versículo, eu não mudei ainda, porque não discerniu o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado numa cruz, ou seja, ele está querendo dizer de uma forma bem simples, vocês tornaram inútil aquilo que verdadeiramente lhe traria vida, vocês anularam aquilo que verdadeiramente lhe traria paz, tranquilidade no seu coração. Igreja, nós precisamos entender que este mundo é mau, nós estamos no maligno, e ele tem bombardeado as nossas mentes. Agora com esse negócio de IA, está pior ainda, inteligência artificial. Fala alguma coisa que você quer comprar perto do teu celular para você ver, e depois abre uma página para você ver o que vai acontecer. Por quê? Porque os algoritmos, o inferno, os demônios já começam tudo a se manifestar para fazer você consumir, para fazer você se endividar, para fazer você se atolar naquilo que você, entre aspas, precisa, porque você não precisa, mas aquilo que verdadeiramente você precisa, que é o corpo e o sangue de Jesus, muitas vezes nós temos deixado de lado. Outra palavra que me tocou muito no coração, na hora que eu estava preparando este culto, é no versículo 56, que diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Quantas pessoas, igreja, só estão aqui para receber algo, só estão aqui em busca de algo, e tão logo receber, porque Jesus não volta atrás, e se Ele prometeu e você crê, você tiver fé, você vai receber, vão sair, vão abandonar, não vão permanecer. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou dizendo. 10 leprosos, quantos foram curados? Todos. Quantos foram salvos? 1. Por quê? Porque ele não estava ali só para receber, ele queria permanecer com Jesus, ele queria estar com Jesus. E Jesus pergunta assim: cadê os outros 9 que eu curei junto com você?
Não voltaram para agradecer? Não, Senhor, nenhum voltou senão eu. Aí Jesus fala assim: e você voltou sendo estrangeiro? Ele nem judeu era, igreja. Olha o tanto que ele queria adorar, o tanto que ele tinha no desejo no coração de estar com Jesus. Jesus fala assim: ó, pela tua atitude, você está salvo. 9 iam para o inferno se morressem no mesmo instante, curados da lepra. Mas um, se morresse naquele instante, iria curado e seria salvo do inferno e da morte, igreja. As pessoas não permanecem, as pessoas não querem compromisso, porque século 21, século do dinheiro, de ganhar bem, muitas oportunidades. Então as pessoas não permanecem em Cristo, não permanecem na sua presença. Versículo 57 também me chamou bastante atenção, e eu já até comentei aqui: Ele é a videira, quem permanece nele, Ele dá vida, Ele sustenta. Por que hoje as pessoas estão entrando em depressão? Por que hoje as pessoas estão passando dificuldades no seu íntimo, na sua mente? Porque não tem sido sustentado por Jesus, igreja. Ele morreu há 2000 anos, ressuscitou ao 3º dia para que nós tivéssemos vida, mas nós somos uma geração que não quer ser sustentado por Ele, que prefere confiar no governo, que prefere confiar no seu braço forte. É legal, é bom, mas só que a hora que vinha a doença, a hora que vinha a aflição, a hora que vinha as dificuldades, eu quero ver como que você vai se sustentar se você não tiver Jesus, como que você vai passar. Outro ponto que falou bastante comigo é o 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele estava falando com judeus, igreja, e os judeus amam dizer, amam falar que os seus pais comeram o maná. Aí Jesus fala assim para eles: eles comeram o maná e morreram, e muitos deles estão até no inferno. Agora diante de vocês está o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e chegou até vocês. Esse é o grande sinal, igreja. O grande sinal é o corpo e o sangue de Jesus. Ah, pastor, mas se eu não ver, Jesus fala: toca aqui, Tomé, na minha mão, toca aqui no meu lado. Aí a hora que Tomé toca, começa a chorar e fala: não, realmente é você, Senhor. Ele fala assim: melhor aqueles que não viram e creram. Melhor são aqueles que não viram, mas creram. E no final, que é o versículo 59, eu já até falei alguma coisinha aqui, ele estava ensinando. Todos os cultos nós estamos aprendendo, igreja. Todos os cultos Jesus tem nos ensinado. Eu não venho aqui falar o que eu acho, o que eu penso, de jeito nenhum. E uma vez até conversando com o Mateus, eu falei, às vezes eu dou um exemplo meu, eu dou um testemunho meu e eu não gosto. Porque o que eu tenho que fazer aqui em cima, como pregador do Evangelho, é falar aquilo que está na Bíblia e não fora dela. Não os acrescentares do pastor Júnior. Eu tenho que falar aquilo que está escrito, e eu tenho ódio, raiva de pessoas que ficam pregando acrescentares e ficam na rede social e tem um monte de otários seguindo eles, porque a palavra que dá vida é essa, não é o que eu falo, o que eu penso, mas tem um monte de gente seguindo, um monte de gente atrás de asneira. Como eu já falei aqui,
Uma vez nós colocando esse forro aqui, chegou um cara aqui na frente, pedindo alimento, e pegou eu e o Schubert e começou a falar dos Illuminati, começou a falar da nova era, e começou a falar disso, daquilo e daquilo outro, e ele perguntou para mim, para o Schubert ainda conhecia um pouquinho mais, eu não conhecia nada, bem pouco. Aí ele perguntou assim: quem é o pastor aqui? Aí o Schubert falou: ele. E o senhor não conhece nada? Eu falei: se eu conhecesse, eu estava igual você, pedindo comida para os outros aí na rua. Se eu conhecesse, eu estaria igual você, mendigando para a rua. Mas como eu sei que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, o resto para mim é resto, não serve para porcaria nenhuma, nem para encher linguiça. Ele não levou nada, virou as costas, baixou a cabeça e foi embora, começou a descer a rua. Aí, nossa pastor, mas você falou isso para ele? Alguém tem que falar a verdade. Alguém tem que chegar e falar para você aquilo que você precisa ouvir. Se eu estou aqui hoje é porque eu ouvi muitas vezes verdades, igreja. Illuminati, o inferno, nova era, eu sei que todas essas coisas são verdades e estão acontecendo aí, mas a única coisa que me salva é o corpo e o sangue de Jesus, mais nada. Mas você tem que ter conhecimento para debater com os outros. Não tenho, igreja. Eu tenho que mostrar para os outros qual é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega no Pai se não for por Jesus Cristo. É assim que funciona. O cara conhece tudo quanto é coisa de Illuminati, de inferno, disso, daquilo, mas não sabe um versículo da Bíblia para pregar Jesus. Não sabe um versículo da Bíblia para falar do amor de Jesus. Não sabe da Bíblia para ensinar o seu povo. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também nesta noite, lá em Lucas, volte lá, Lucas capítulo 11, versículo 31, deixa eu voltar aqui também. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e o que está escrito ali? Condenará. Vamos continuar lendo. Pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. A Bíblia fala que o povo sofre porque lhes falta o conhecimento. Oséias 4:6. A rainha do sul, olha bem, vamos entrar na história. Vamos entrar no contexto de Jesus aqui, vamos viver essa passagem. Jesus olha para aquele povo que estava ali pedindo sinal, estudiosos da palavra, e ele fala assim: sabe a rainha do sul, que vocês conhecem tanto? Nós aqui da América não temos muito conhecimento, igreja. São poucos que estudam a palavra. Agora, lá no Israel, lá no Oriente Médio, não. Eles conhecem de capa a capa. Então Jesus estava falando para pessoas que têm o conhecimento. Ele fala: sabe a rainha do sul, que saiu lá dos confins da terra para ir até Salomão para ouvir a palavra dele, para ouvir o conhecimento dele? Ela vai se levantar no dia do juízo para julgar vocês. Para julgar vocês. Sabe por quê? Porque ela quis aprender, ela quis conhecer o Deus de Israel. E eu estou diante de vocês, está prometido na palavra que eu viria e a forma que seria, e vocês não querem me ouvir, vocês não querem me obedecer, vocês querem fazer da forma que vocês acham que é melhor. Ele fala: a rainha do sul vai se levantar no dia do juízo e vai julgar vocês, porque ela quis aprender, ela quis melhorar, ela quis aperfeiçoar os seus conhecimentos, ela saiu lá dos confins da terra, lá de longe, e não é igual na nossa época não, igreja, que tem carro, que tem isso, que tem aquilo, não, é andando, caminhando, vários dias, várias noites, passando frio, passando dificuldades, problemas até com animais noturnos, para chegar até Salomão e ouvir de Salomão. E vocês não querem.
Vocês têm a facilidade, vou falar para nós hoje, de pegar o seu carro, de ligar seu ar-condicionado, de vir para a igreja, e chega na igreja, está pensando no que vai comer depois do culto, não participam, aí não sabe por que está sofrendo, não sabe por que não ouve a voz do Senhor, porque a Bíblia fala em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não, é difícil para mim, é complicado para mim ter, como eu falei aqui em cima no versículo 56 de João 6, para mim permanecer. Igreja, quando eu casei, logo que eu casei, eu passei uma dificuldade financeira tão grande, mas tão grande, que ninguém chamava nós para fazer nada, era só eu e a Simone na época. Nós morávamos no São Diocleciano, uma casa de Coab, muita dificuldade. Nós comprávamos com o cheque do meu pai no mercado para pagar com 40 dias, e aquilo era uma bola de neve. Bom, resumindo, aí meu pai falou assim: do que você está indo trabalhar? Eu falei: de ônibus. Mas como assim? Eu falei: pai, eu vendi tudo para comprar casa, não sobrou nada. Eu vendi moto, eu vendi carro, eu vendi tudo. Eu comprei a casa, paguei, mas só que eu não tenho nada, ficou nada. Aí eu tenho uma biroquinha aqui, uma CGzinha 81, leva ela para tua casa lá e usa ela. Igreja, mas chegou um ponto que eu não tinha dinheiro para abastecer a biroca, que faz 30, 35 quilômetros com 1 litro. O que eu fiz? Voltei aí de ônibus trabalhar, e eu usava a moto para ir para a igreja. Eu usava a moto só para conseguir ir para a igreja. Só que daí foi acabando também o dinheiro de abastecer a moto para ir para a igreja. Foi tendo dificuldade para isso. Acabou um culto de terça-feira. Eu sentei mais ou menos onde está ali o seu Raimundo, a dona Ana, e fiquei esperando o pastor atender todo mundo que ele estava atendendo, porque a minha conversa com ele seria: a partir de hoje eu não vou conseguir mais vir aos cultos de terça e aos ensinos bíblicos, porque eu não tenho dinheiro para abastecer a moto. E o vale transporte que a empresa me dá, que é o que eu tenho hoje, é só para mim trabalhar, para ir e voltar. Então a minha conversa com o pastor seria aquela, e para não deixar de vir totalmente na igreja, eu vou vir no domingo. Igreja, mas Deus sabia como que eu estava sentado naquele banco para falar com o pastor. Deus sabia o tanto que eu estava envergonhado de ter que chegar para um pastor e falar assim: olha, eu não vou vir porque eu não tenho dinheiro para abastecer minha moto. E eu fiquei ali sentado esperando, e ele atendeu um, atendeu outro, atendeu outro, atendeu outro. Isso foi 20 minutos, foi meia hora, e eu lá. Daqui a pouco eu abri a Bíblia, que eu não estava fazendo nada. Naquela época tinha pouco celular, pouca internet, né? Era bem escasso, então eu estava sem fazer nada mesmo. E Deus falou comigo numa passagem lá de Salomão, por isso que eu lembrei. E Deus falou para mim assim: ó, levanta desse banco e vai para tua casa. Nunca mais vai faltar gasolina no teu carro e na tua moto para você frequentar a minha casa. E eu assustei, falei: meu Deus, o que é isso? Ele falou: levanta e vai embora. Eu catei, levantei, a Simone falou: você não vai falar com o pastor? Eu falei: não, não vou, vamos embora. Mas o que aconteceu? Eu falei: não aconteceu nada, vamos embora. Igreja, nunca mais. Isso eu estou falando para vocês em 2004, 20 anos, nunca mais eu parei no posto de gasolina para pôr 10 reais. Nunca mais eu parei no posto de gasolina para pôr 20 reais. Eu paro no posto de gasolina, e quem já andou no meu carro, quem já esteve comigo sabe, o ponteiro tem que estar grudado lá em cima, porque eu amo ver o meu carro com o tanque cheio. E nunca mais faltou dinheiro para mim servir o meu Deus. Nunca mais faltou dinheiro para estar na presença do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas não creem. Por quê? Elas não querem ouvir, não.
Na verdade, se isso acontece com muitos crentes hoje, eles iam falar: glória a Deus, graças a Deus que eu não tenho dinheiro, então eu tenho uma desculpa, eu tenho uma justificativa para falar que eu não vou para a igreja. Só que Deus sabe como eu estava sentado naquele banco e quanto que eu estava triste, porque para mim era: o Satanás venceu, o diabo venceu, porque a hora que eu falar com ele lá, eu vou deixar de frequentar os cultos. Mas igreja, nunca mais faltou combustível no meu carro, nunca mais faltou combustível na minha moto, nunca mais eu tive dificuldades com combustível, porque eu queria ouvir. Ah, mas você era pastor. Não era pastor nada, igreja, eu era mais doido que o Batman nessa época, eu estava me convertendo, eu estava começando os primeiros passos no evangelho, mas eu sabia que aquilo ali era o caminho, a verdade e a vida, e era o que eu tinha que seguir. As pessoas vão pagar um preço alto, igreja, por ter tido a oportunidade e não querer aprender. Nesse próprio versículo que fala, vamos até ler ele, Romanos capítulo 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que Jesus fala aqui? As pessoas estão pregando paz, as pessoas estão pregando e falando para você: para de adultério, para de fornicação, para com vícios, para com drogas, para com bebedices, para com glutonaria, para com isso, para com aquilo, porque nós queremos a paz. Mas quem creu na nossa pregação? As pessoas não querem paz, elas querem viver aquele inferno, elas querem viver aquele problema, aquela adversidade, não querem viver em paz, elas querem viver o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, eles querem viver as prostituições, as impurezas, as lascívias, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Não querem ter paz, e nós estamos anunciando. Só que o que a Bíblia fala aqui onde nós acabamos de ler? Mas nem todos obedecem ao evangelho, obedecem à sua vontade. Coloca para nós ali, Poliana, Gálatas 5:16, nós vamos ler o 16 e o 17, Gálatas 5:16 e 17, digo porém, andem em espírito, e vocês não cumprirão a vontade da carne. O que é a vontade da carne? Desejos, vontades e emoções. Aí ele continua, o 17, porque a carne, ali está cobiça, mas nós podemos mudar para uma outra palavra, luta, porque a carne luta contra o seu espírito. O espírito está falando assim, ó, não pode divorciar, casamento é uma coisa só para a vida inteira, mas a carne fala, não é bom isso não, olha ali, as mulheres à disposição, e são melhores que a minha. O espírito está falando, não bebe, porque a bebida vai te viciar, vai te trazer consequências, vai te trazer problemas. Mas a carne é fraca, a carne fala, não, mas tem que beber porque você está triste, tem que beber porque eu estou com vontade, é meu desejo.
Aí não luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façam o que querem. Igreja, eu sempre dou o meu exemplo aqui. Eu não posso comer doce, e é uma luta. Eu amo doce. Só que o diabetes está lá. Eu parei de comer doce? Não, continuo comendo doce. Só que eu oro. Eu diminui demais. Eu comia doce toda hora, todo momento. Se você abrisse a porta da geladeira qualquer dia da semana, tinha 5, 6 barras de chocolate lá. Porque eu amo doce, eu acabo de comer, eu tenho que comer doce. Mas hoje não. Hoje uma caixa de bombom fica lá na despensa semanas. Por quê? Porque eu luto contra a minha vontade. Porque eu sei que senão eu vou ter prejuízos, eu vou ter consequências. Eu luto contra os meus desejos, e eu estou falando sobre o doce, mas tem pessoas que lutam, e eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, igreja. Isso nunca foi minha luta, eu nunca passei por isso. Eu odeio cerveja, eu odeio pinga, eu não gosto de sentir nem o cheiro. E meu pai tinha bar. Eu trabalhava no bar para ele desde os 12 anos de idade. Eu nunca bebi na minha vida, então bebida para mim não me atrapalha, mas atrapalha outros, atrapalha outras pessoas. Agora doce não. Trabalhava no bar, meu Deus do céu, o que eu comia de doce, eu acho que é de lá que vem o diabetes, né? Porque eu sempre comi muito doce. Então a minha luta contra a minha carne é contra doce, é contra aquilo que é um problema na minha vida. Só que as pessoas não lutam, as pessoas não acreditam. Se eu quero ter paz na minha velhice, não ser um idoso sem um rim, um idoso cego devido ao diabetes, devido à glicemia alta, se eu quero ter paz, eu preciso ouvir a pregação, eu preciso ouvir o que os médicos dizem, que eu não posso ficar comendo muito doce, que eu não posso ficar tomando muito refrigerante. Mas a gente anuncia paz, igreja. A gente anuncia como que eles têm que fazer para ter tranquilidade, mas não obedece. Continuam fazendo do mesmo jeito, continuam fazendo da forma que acha que deve ser feito. Aí o próprio Gálatas 5, a partir do versículo 22, ele fala assim: mas os frutos do Espírito são conhecidos, é amor, paz, alegria, longevidade, longanimidade, amabilidade e o principal, domínio próprio. Alguém já leu esse versículo lá? Os frutos do Espírito? Os frutos da carne, eu falei cada um deles aqui: prostituição, adultério, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Eu falei cada um deles aqui. Agora os frutos do Espírito é paz, é amor, é paciência, é bondade, é fidelidade, domínio próprio. Tenho minhas vontades, tenho os meus desejos, mas eu vou lutar contra a minha carne para não fazer aquilo que eu quero. Jesus queria ir para a cruz, igreja? Quem afirma aqui que Jesus queria ir para a cruz? Era a vontade dele, o desejo do coração de Jesus era a cruz. Não. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, sem que eu prove dele, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender, igreja. Gálatas 5:24, coloca para nós ali, o Poli, para mim não ter que mexer na minha Bíblia aqui. E os que são de Cristo crucificaram o que, igreja? Vamos falar o que eles crucificam, os que são de Cristo. Diga assim comigo: eu sou de Cristo e eu crucifico a minha vontade, o meu desejo, as minhas emoções, a minha carne.
Sabe por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não sabemos, nós não temos conhecimento do que a gente leu ali, mas não tem conhecimento. Com as suas paixões e concupiscências. O que significa concupiscências? Desejo. Desejo. Então, eu tenho desejo, eu crucifico. Eu vou contar uma particularidade minha. Depois, se a semana estivesse aqui, ela ia aproveitar para meter o pau em mim. Eu amo gastar, igreja. Pensa num cara que gasta. Gasto com força. Mas só que eu tenho que matar isso dentro de mim todos os dias. Por quê? Como é que paga? Eu tenho meu salário. Eu tenho minhas comissões. Eu não posso sair fazendo loucura. Mas eu gosto de gastar. Eu não sou daqueles caras que economiza, não. Tem que comprar, vai lá e compra o que tem de melhor. Não em roupa, essas coisas, porque daí eu acho que é uma luxúria muito grande. Mas eu não sou de ficar comprando porcaria não, igreja. Só que eu tenho que parar. Se a Simone vai no mercado, só para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo aqui, gasta 500. Se eu vou junto, gasta 800. Porque eu vou pegando um monte de coisa a mais. Tanto é que quando ela vai no mercado, eu costumo ficar com o cachorro, eu fico com a Rafaela, mas mesmo assim uma coisinha ou outra ainda eu pego. Compro ferramenta, vou lá e compro ferramenta. Às vezes outro chega em casa para fazer alguma coisa e fala assim: nossa, esqueci essa ferramenta. Eu falei: qual ferramenta que é? Essa daqui. Espera aí que eu vou lá buscar para você. Mas você tem, pastor? Eu falei: tenho. Compro ferramenta, parafusadeira, amo parafusadeira. Igreja, então eu tenho que me controlar. Eu tenho que matar essa vontade todos os dias dentro de mim. Porque senão, no final do mês, as contas não fecham. As contas não fecham. A nossa igreja é pequena, tem 30 membros. Ar-condicionado, forro. Por que, igreja? Um dia eu cheguei aqui, eu falei: vou pôr forro. Mas vai ficar 20 mil, não tem problema, vai pôr forro. E colocamos, fizemos rifa, fizemos isso, fizemos aquilo, colocamos forro. Fiz um consórcio para comprar uma Hornet. Contemplou o consórcio, falei: agora eu vou comprar minha Hornet, vou comprar minha moto. E durante aquela semana inteira eu fiquei procurando, porque também não compro qualquer coisa. Consórcio contemplado, e o Espírito Santo falou para mim assim: você vai andar de moto grande e os irmãos no calor lá na igreja? Falei: caramba, vou ter que vender meu consórcio para pôr usar na igreja. Falei: mas amém, se aparecer um comprador eu vendo. No outro dia meu irmão me ligou e falou: você está com um consórcio contemplado? Aí eu falei: tô. Você não quer vender para mim? Quanto você paga nesse consórcio? Ele falou: eu pago tanto, mas eu vou te dar tantos cheques. Eu falei: o cheque como é que é? Ele me falou tal. Eu falei: tá bom, eu vendo. Ah, mas você vai pegar o cheque? Eu falei: vou. Mas o que você vai fazer com o cheque? Eu falei: eu vou comprar um negócio. Fui lá à igreja, fechei os ar, comprei, paguei, dei o cheque lá para eles, lá compensou tudo certinho. Falei: Senhor, em vez de eu andar de moto grande, sozinho, porque minha mulher não anda comigo, só minhas filhas que andam comigo, pelo menos os irmãos vão desfrutar dos ar-condicionado lá da igreja. Aí, eu não sabia, igreja, isso é caríssimo para colocar esses negócios aí, para funcionar, não é barato. Mas aí os irmãos se juntou, o seu Flores, que hoje não está aqui, nos ajudou com a parte elétrica, e está tudo montado, igreja, está tudo feito, está tudo pronto, e tudo do melhor, não é nada porcaria usada não, fui lá e comprei na loja. Eu tenho que me segurar, porque senão eu faço, eu vou lá e resolvo, não tem conversa. E por último, igreja, para a gente encerrar, versículo 32, deixa eu voltar minha Bíblia aqui, no Evangelho de Lucas, 11:32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas.
aqui é a pior parte para nós hoje, igreja. Porque as pessoas se converteram. E hoje nós temos uma multidão de convencidos. Se convenceram que Jesus é o caminho. Se convenceram do Evangelho. Mas não aceitaram de todo o coração. Não se converteram. Aí Jesus fala assim: os ninivitas se converteram e foram salvos da destruição, e vocês vão ser condenados por eles, porque está diante de vocês aquele que é maior do que Jonas, e no entanto não se converte, no entanto não aceita. Como João diz no seu Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A luz estava no mundo, mas os povos amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a pior parte, igreja, porque todos os meses nós temos a chance de comer o corpo e beber o sangue de Jesus que foi entregue no nosso lugar, e muitos de nós fazemos isso indignamente. Aí eu vou falar um versículo de 1 Coríntios 11: e por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns até que dormem. O que é dormir, igreja? Já morreram, já estão no inferno. Porque nós estamos hoje diante da ceia do Senhor e fazemos indiferença disso. Não queremos aprender do Evangelho como a rainha de Sabá. Não queremos nos converter dos nossos maus caminhos como o povo de Nínive. E Jesus fala: ó geração perversa, ó geração maligna. Trocam o Evangelho, trocam o corpo e o sangue de Jesus por qualquer outra coisa, e não sabem que isso, agora eu vou usar o texto de João, verdadeiramente é a vida, verdadeiramente é o que vai te sustentar. Há 2000 anos, igreja, mataram, vamos mudar a ordem, crucificaram, mataram e enterraram Jesus Cristo, e Ele ressuscitou, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Mas muitas vezes nós temos tornado isso de forma insignificante, nós não temos dado o devido valor. Igreja, se converta a Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e lute por isso. O que é lutar? É permanecer. Não faça a sua vontade, a sua carne não quer estar aqui, igreja. A sua carne não quer que você esteja aqui. Aí você vai falar assim: não é assim não, pastor. Quando Jesus chega na terra dos Gadarenos, a Bíblia fala que aqueles 2 endemoniados que viviam em sepulcro correram até Jesus, e a Bíblia fala que a hora que eles chegam diante de Cristo, e todo mundo que chega diante de Cristo tem que se ajoelhar, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Eles se ajoelham diante do Senhor, então eles dizem assim: por que você está nos incomodando? Não é chegada a nossa hora, ou seja, não vem nos atrapalhar não. Igreja, você não sabe, mas no reino espiritual, acima da sua casa, acima de você, existe uma nuvem negra, que não quer que você participe dos cultos, que não quer que você se converta, que não quer que você aceite Jesus como Salvador. Ele quer te manter preso, Ele quer te manter amarrado naquela situação que te atrapalha há tantos anos. Ele quer te manter amarrado naquelas coisas
que há tanto tempo tem te trazido dor. Ele não quer que você se converta, Ele não quer que você aceite, Ele não quer que você viva o melhor de Deus para a tua vida, Ele não quer. A Bíblia fala assim, ó, se você crer e você obedecer, você viverá o melhor desta terra. É uma promessa, Isaías 1,19. Isso para mim é uma palavra rema, é uma palavra de impulso, que me impulsiona sempre a querer, sempre a obedecer. Mas o diabo quer isso? Não, você está nos incomodando. Sai daqui, Jesus, sai dele. Legião, sai dele. Não, ó, faz o seguinte, deixa nós ir para os porcos. Fica à vontade, vai para os porcos. O que os porcos fizeram? Se suicidaram, se precipitaram. Isso indica, a igreja, que ali naquele lugar onde aquele homem estava, tinha um precipício. Ele morava do lado de um lugar que ele poderia a qualquer momento se matar. E se ele tinha uma legião, com certeza ele tinha Exu Caveira lá também, que queria tirar a vida dele. Mas sabe por que ele nunca morreu? Porque Jesus não tinha chegado na vida dele ainda. E a hora que Jesus chegou, Jesus libertou. E a hora que Jesus monta no barco para passar para Cafarnaum, para sair da terra dos Gadarenos e ir para Cafarnaum, quem que foi o primeiro que montou no barco, igreja? O endemoniado. Montou no barco e falou, estou contigo. Jesus falou, não, você não vai não, irmão. Você vai ficar. E você vai pregar para todo esse povo aqui o milagre que eu fiz na tua vida. E depois de um tempo Jesus volta na terra dos Gadarenos. Quem que leva os enfermos, as pessoas endemoniadas para Jesus curar? Aquele que era endemoniado. Permaneceu. Se converteu. Não quis mais aquela amarração na sua vida, igreja. Aceitou de todo o coração. Cuidado para não ser condenados pelos ninivitas, porque se converteram. Cuidado para não ser condenados pela rainha de Sabá, que quis aprender de Jesus. Na época não era nem Jesus, né? Era a Torá, né? Mas quis aprender a sabedoria de Salomão. Cuidado para não ser tido no último dia como uma geração perversa e maligna. Se coloque de pé, igreja. Aleluia, glória a Deus. Não permita que o egoísmo entre no seu coração. Não permita que as vontades da carne, os desejos da carne, que estão todos descritos em Gálatas 5, façam parte da sua vida. Lute a batalha interna contra a sua vontade e o seu desejo. Lute. Igreja, alguns aqui me conhecem há mais tempo. Eu não conseguia ficar 3 meses com o mesmo carro. Eu trocava de carro igual trocar de roupa. Hoje já vai para, acho que 2 anos ou 3 anos que eu estou com o meu carro. A caminhonete que eu tinha antes desse carro aí, um dia eu estava orando na sala, de madrugada Deus falou para mim, vende. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, demônio. Deixa a minha caminhonete lá, está paga, é minha. Daqui a pouco de novo, vende. Eu falei, oh meu Deus, não é o demônio. Eu falei, Senhor, mas vende. Eu falei, eu vou anunciar. Se até sexta-feira não vender, eu tiro o anúncio. Isso era uma quarta-feira. Vendeu na quinta. Aí eu falei, Senhor, agora estou sem carro. O Senhor sabe o tanto que eu lutei para chegar até aqui, para ficar com o carro 2, 3 anos. O tanto que eu luto todos os dias contra a minha carne. Ele falou, calma, vai morrer ficar sem carro não. E ficamos acho que 2 ou 3 semanas sem carro. O Igor nos deu carona uns dias, o Schubert nos deu carona, cada dia um irmão dava uma carona para nós. Nós se viramos, igreja. Aí daqui a pouco Deus me deu além do que eu podia imaginar. Deus me deu muito mais do que eu podia imaginar. E quando eu falei que eu gosto de gastar, igreja, eu não gasto para mim não, viu?
Não entenda isso não. Ai, compra tudo para ele. Não, não, não. Tudo que eu estou aqui praticamente é ganhado. O relógio foi o Dario que me deu, o Dario está aí por aí. Tudo, igreja, eu não compro roupa para mim. O sapato que eu uso, que é um democrata, vocês vão falar, nossa, é um sapato caro. Minha mãe que me deu. Eu não gasto comigo. Eu gasto com as minhas filhas, eu gasto com a minha esposa, eu gasto com a minha casa. Não bebo, não fumo, não jogo dinheiro fora. Eu gosto de ir no mercado e comprar uma Nutella. Eu gosto de ir no mercado e comprar minha Coca-Cola de 290 ml, que é aquela mais gostosa que tem. É com essas coisas que eu gasto. Só que todos os dias eu luto contra a minha carne. Todos os dias eu luto. Todos os dias na parte da tarde no meu trabalho eu quero comer um salgado e tomar uma coca, mas eu falo, não vou, porque é jogar dinheiro fora, não estou com fome para isso. E depois vai chegar a noite, eu vou chegar em casa, a mulher vai ter feito comida, eu não vou querer jantar, e que coisa chata, ela fez a comida. Então todos os dias a gente tem que lutar, igreja. Todos os dias a gente tem que batalhar.